O título da nossa mensagem é Os falsos profetas, as verdadeiras ovelhas, o verdadeiro pastor. Os falsos profetas, as verdadeiras ovelhas, o verdadeiro pastor. E o texto de João, capítulo 10, versículo 1 a 9, diz o seguinte: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Forte abraço, querido pastor Marcos Eduardo. Também saudades tuas. Queridos, os versículos que compreendem o texto que há pouco lemos estão completamente relacionados ao capítulo onde os fariseus se dizem ser os verdadeiros pastores e guias espirituais do povo de Israel. Portanto, é justamente a eles que o nosso Senhor Jesus Cristo se refere nesse texto que estamos por apreciar. Ou seja, é como se os fariseus dissessem que eram eles verdadeiros pastores. E após isso, Jesus então lhes fala, no versículo 1, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco de ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. No Oriente Médio, um aprisco de ovelhas era um cercado de pedras, aonde existia ali uma abertura que servia de porta, de entrada. Os pastores levavam suas ovelhas para o aprisco e faziam isso antes de escurecer, ao final da tarde. E na porta ali deixavam um guarda, ou seja, deixavam ali um porteiro. E ao amanhecer, estes pastores iam lá buscar suas ovelhas para então conduzi-las ao pasto. E quando chegavam no aprisco, chamavam suas ovelhas. E as suas ovelhas reconheciam a voz do seu pastor. O porteiro, ele dormia na abertura do aprisco, fazendo ali às vezes de uma porta, para que as ovelhas não saíssem e também ninguém entrasse. Portanto, nada e ninguém entrava ou saía do aprisco sem passar pelo porteiro ou sem passar pelo pastor. Jesus afirma que somente o verdadeiro pastor é quem passa pela porta do aprisco e assim a chama pelos seus nomes, e estas o reconhecem. E não somente reconhecem seu pastor, mas passam a seguir. Os impostores, os falsos pastores, ou seja, os ladrões, os assaltantes, eles intentam adentrar o aprisco. No entanto, queridos, não o fazem pela porta, não, eles não entram pela porta, mas eles pulam a cerca e o fazem como quem? Como invasores que são. Porém, as ovelhas não os reconhecem e nem os seguem. Como já falamos, estes versículos
que lemos do capítulo 10 de João, ele está relacionado ao capítulo 9. Esta parábola, ou mesmo esta alegoria que Jesus aqui expõe a todos nós, faz uma total referência aos falsos, aos enganadores, aos embusteiros, doutores e discipuladores da religião judaica. Sim, queridos, eram exatamente estes doutores, escribas, estes peritos nas escrituras, estes fariseus, de quem nosso Senhor Jesus Cristo falava quando descreveu os falsos pastores ou os falsos profetas. Então Jesus falou àqueles fariseus, ele falou que ele veio ao mundo para que os cegos pudessem ver, ou seja, para que aqueles cegos espirituais, devido ao pecado, eles pudessem enxergar a graça de Deus revelada em si próprio, revelada no seu sacrifício na cruz, revelada no seu sacrifício expiatório, substitutivo, ele, o justo, pelos injustos que somos nós. Contudo, queridos, os fariseus, por não conseguirem enxergar esta graça que lhes estava diante dos seus olhos, responderam a Jesus mais ou menos assim: por acaso o Senhor está dizendo ou está achando que nós somos cegos? Nós vemos sim, claro que nós vemos. Quem é você para dizer que nós somos cegos? E assim Jesus lhe responde e lhe faz de forma corajosa, lhe faz de plano, sem arrudeios, e diz quem na verdade eles são. E Jesus diz: vocês são, sabe o quê? Ladrões e assaltantes. Dito isto, queridos, eu quero juntamente com vocês ver nesse texto em que nós vamos agora observar três aspectos maravilhosos e que vão muito edificar nossas vidas, vão muito, cada vez mais, abrir nossos olhos e nos darmos discernimento espiritual. O primeiro aspecto nós vamos encontrar nos primeiros dois versículos, no versículo 1 e versículo 2, e diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O primeiro aspecto que nós vamos encontrar aqui nesse texto é com relação à imagem e semelhança de um falso pastor. As características de um falso pastor. Jesus, queridos, revela-nos aqui a grande diferença que há entre um verdadeiro pastor e um falso. O falso pastor, queridos, ele não entra no aprisco pela porta, mas ele invade, subindo pela cerca para roubar as ovelhas. Ele não é chamado. Ele não é chamado. Ele é um embusteiro. Ele é um usurpador. Ele é um mentiroso. Esse tipo de pastor, sabe o que ele é? Ele é ladrão, ele é assaltante, como muitos que tem por aí. Seu interesse, em absoluto, não é servir, mas ele quer é ser servido. Não há disposição nele, não há disposição sincera, não há uma disposição desinteressada em cuidar das ovelhas, mas o que ele quer, sabe o que é? Usurpar delas, ele quer roubá-las. O verdadeiro pastor de ovelhas, ele entra no ministério, mas entra com os olhos fitos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu alvo.
Nosso Senhor Jesus Cristo é a motivação do seu ministério. Não são as ovelhas. Ele faz tudo por amor a Cristo. Porque Cristo lhe amou e ele ama Cristo, esse amor, ele expande de forma horizontal, atingindo as ovelhas. Seu desejo, o desejo não é a glória para si, mas o desejo do verdadeiro pastor é glorificar o nome de Cristo. O verdadeiro pastor, ele lança mão da autoridade que Cristo lhe concede, quando por Jesus, ele é comissionado ao ministério para trazer almas e ovelhas para ele, para Jesus, para Cristo, e não para si próprio. Ele não tem ovelha. A ovelha ele sabe, a ovelha que ele está aqui comissionado a tomar conta, como essas ovelhas são de Cristo, não é dele. O verdadeiro pastor, ele sabe disso. O verdadeiro pastor, queridos, ele não abre mão da doutrina de Cristo. O verdadeiro pastor, ele não abre mão do evangelho. Ele não negocia este evangelho. A palavra de Deus é inegociável, custe o que custar, doa em quem doer, ele não negocia. Ou seja, não há glória que lhe faça prevaricar, se prostituir contra o evangelho. Não há pragmatismo religioso, não há sucesso de ministérios de falsos profetas, cheios de heresias, que possam fazer encher, envaidecer seus olhos, ou cobiçar estas coisas, a fim de negociar, de prevaricar com o evangelho. Ele não faz isso. Ele não faz. O verdadeiro não faz. Ele não faz. Ele não se deixa levar. Ele olha as ovelhas de Cristo como ovelhas dele, e não como clientes que ele tem que fazer os seus gostos. Ele tem que fazer o gosto de Cristo. Ele entende que essas ovelhas vêm por aprisco, por amor ao sumo pastor Jesus Cristo, e não pelo que ele oferece, e não pelo ambiente. Ele ama, o verdadeiro pastor, ele ama o evangelho, pois ele sabe que o evangelho é a forma e única forma que pode trazer pecadores ao arrependimento e consequentemente levá-los a Cristo. O evangelho não é só ambiente, não é luz, não é templo pintado de preto, de cor de rosa, de arco-íris, seja do que for. É Cristo, é o evangelho, é a revelação do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Se não for Cristo que enche os corações de amor por Deus, outra coisa não fará. E é por isso que o verdadeiro pastor, ele não abre mão do evangelho. Não abre mão. Agora, o falso pastor é alguém que almeja um ministério para a sua glória, e não para a glória de Deus. Ele quer ser exaltado e não exaltar a Deus. Quando entra no ministério, ele faz isso de forma sozinha. É como abre um negócio. Ele não é direcionado, e direcionado não é por outro homem, mas direcionado pelo céu, pelo trono de Deus, por Cristo. Ele não tem qualquer pensamento em Jesus Cristo. A motivação são seus interesses cobiçosos. O foco do seu trabalho é para exaltar a si próprio. O falso pastor, o falso profeta, até fala na glória de Cristo, mas quando ele fala, é pura dissimulação, é mentira. É mentira, é falsidade, visto que ele é falso, ele não é verdadeiro.
A única glória que ele quer é a sua. Ele fala no poder que há no nome de Jesus, mas ele se auto-intitula poderoso. Ele se auto-intitula inclusive intocável. Não, vem com aquela conversinha, não toque no ungido do Senhor. É um herege, é um mentiroso. Ele se acha inquestionável quando ele não tem autoridade para tal. O falso pastor, ele não teme a Deus. E sabe por que ele não teme a Deus? Porque ele não ama Deus. Porque ele nunca foi amado por Deus. Porque ele nunca experimentou do amor de Deus. O falso profeta, ele não serve a Cristo, ele serve a Satanás, aquele que é o seu Senhor. Contudo, ele faz questão de dizer, de forma presunçosa, arrogante, orgulhosa, que Cristo lhe serve. Ele diz o que Cristo tem que fazer. Ele diz como Cristo deve fazer. E como ele pode fazer. E quando ele deve fazer. Ele é arrogante, ele é presunçoso. Ele chega com as suas orações, eu decreto, eu determino. Ele é um impostor, ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um assaltante. Ele entrou no ministério por todo e qualquer outro caminho, mas nunca ele passou pela porta, portanto, ele é um falso pastor. Como sabemos, queridos, um aprisco, ele é um curral onde as ovelhas são guardadas e ficam ali abrigadas. E neste texto, Jesus, ele ao falar sobre o aprisco, ele está se referindo à nação de Israel. Anteriormente, muitos vieram à nação de Israel e estes diziam-se ser o líder daquele povo, afirmando serem eles os guias espirituais deles. Eles diziam ser o Messias. Eles diziam ser o Messias que libertaria a nação. Contudo, nenhum veio conforme desde sempre foi predito pelas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento e que foram pré-anunciados pelos profetas. Eles vieram, sabe como? Eles vieram por outro caminho. Qual caminho? Jesus disse aqui. Eles subiram por outro lugar. Menos pela porta. Estes, queridos, não são verdadeiros pastores, mas sim ladrões e assaltantes. E ladrões são todos quanto tomam para si o que não lhe pertence. São assaltantes que usam do abuso da violência para usurparem tudo quanto lhe é ilegítimo. E Jesus está a falar com os fariseus. E a eles, Jesus está lhes dizendo o que eles são: ladrões. Estes, além de terem em mente seus mais sujos e imorais e perversos interesses, ainda por cima, faziam tudo por meio das distorções de seus ensinos, das doutrinas, para que dessa forma pudessem impedir que aquele povo recebesse quem de fato era o verdadeiro e único Messias. Estes falsos profetas, estes falsos pastores, são perseguidores daqueles que seguem o verdadeiro pastor. São perseguidores daqueles que se submetem à voz da sua santa palavra e ao final crucificaram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles querem mexer, eles querem deturpar a sã doutrina
a fim de confundirem as ovelhas para seguir o verdadeiro pastor. Eles são anticristos que estão preparando o caminho para a vinda do anticristo, a fim de que, se possível, enganar até os eleitos, como isto já está acontecendo. Há muitos lavados e remidos pelo sangue de Jesus que estão seguindo líderes que não são verdadeiros pastores, mas são falsos. Falsos. Estes falsos pastores, eles são perseguidores dos ministérios sérios, que proclamam a palavra, que não negociam a palavra e que denunciam eles, os falsos pastores. Vemos aqui Jesus sem qualquer dificuldade de expor as características dos fariseus e fazia conforme a imagem e semelhança do falso pastor. Jesus não teve dificuldade alguma, Paulo não teve, o apóstolo João escreveu as suas cartas falando dos anticristos, dos falsos profetas, das muitas heresias que tinham se introduzido dentro das igrejas e ainda hoje o fazem. Eles não tinham problema nenhum com isso, não havia dificuldade. Aí eu vejo muitos líderes, não fale isso. É um corporativismo, não mexa não, para ele também deixar a gente quieta. Mas eu acho que deve ser isso. Não digo o nome não. Jesus disse na cara. Quando eles disseram que eram pastores, Jesus disse: vocês são ladrões e assaltantes. Aqueles homens, eles não tinham acesso ao aprisco de Cristo. Eles não entravam pela porta, mas eles invadiam pulando a cerca. Eles falavam sobre a vinda do Messias que viria libertar o povo. Entretanto, ensinavam de forma equivocada, de forma errada, de forma deturpada, pois seus interesses eram somente escravizar sob os julgos que eles mesmos impunhavam sobre aquele povo, a fim de saqueá-los, a fim de roubá-los. Os fariseus rejeitaram a Cristo, rejeitaram a nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele veio ao mundo para salvá-lo. Não diferente daquela época em que Jesus falou aos fariseus por esta parábola, os condenando por suas atitudes deploráveis e diabólicas. Hoje, da mesma forma, Jesus condena milhares de líderes religiosos e supostos discipuladores cristãos. Supostos. Muitos ditos pastores das ovelhas de Cristo, de nada, absolutamente de nada, sabem sobre Cristo. Suas bocas louvam ao Senhor, entretanto os seus corações estão longe, infinitamente, eternamente longe deles. São pastores que nunca se converteram, portanto não podem entrar pela porta e não podem mostrar esta porta a ninguém, pois nunca viram. E deixa eu falar mais uma coisa. Não fique pensando que sua denominação está fora disso, não. Ah, porque eu sou batista, tem falsos pastores. Ah, porque eu sou assembleano, tem falsos pastores. Ah, porque eu sou presbiteriano, tem falsos pastores. Ah, porque eu sou católico, tem falsos pastores. Tem falsos pastores. É preciso discernir a quem vocês estão seguindo. Experimentem, provem os Espíritos, provem a sua palavra se advém das Escrituras Sagradas.
Estes pastores são pastores que nunca se converteram. Portanto, eles não têm como entrar pela porta. E não podem mostrar esta porta a ninguém, pois eles nunca viram. Como é que eles podem mostrar a porta? Como é que eles podem dizer qual o caminho? Como é que eles podem dizer como eles podem chegar a Deus, ao céu, à eternidade, à salvação, se nem eles conhecem? Como seria muito proveitoso que este texto, muito pouco pregado, fosse infinitamente mais vezes pregado para que os cristãos, para que as ovelhas de Cristo, estas possam entender e levar muito mais a sério e ter cuidado quanto a essa advertência do Senhor. Mas não é uma palavra que agrade. Quem prega isso é doido, é radical. Isso não enche igreja, isso não traz pessoas para encher a igreja. O verdadeiro pastor não está preocupado em encher a igreja, ele está preocupado em popular o reino de Deus. O verdadeiro pastor não está preocupado em números, ele está preocupado em verdadeiras conversões. Ele não está preocupado em estratégias somente para multiplicar pessoas. Ele quer multiplicar lavados e remidos. Remidos. Mateus capítulo 15, versículo 14, diz assim: deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Queridos, um pastor não convertido, um pastor que nunca entendeu a graça, um pastor que nunca sentiu-se amado e perdoado por Deus, ele é uma completa ruína para a igreja, ele é uma desgraça para uma igreja. Nunca ele poderá ensinar a doutrina da graça ao pecador, visto que ele não ama a palavra, ele não tem apreço pela palavra e discipula para que aquelas ovelhas, falsas ou verdadeiras, também não amem. É por isso que está aí um povo cheio de mimimi, que não aguenta sentar numa cadeira e ouvir uma pregação, que não aguenta ser advertido, que não aguenta ser admoestado, que não aguenta ser exortado. É um mimimi, uma geração de mimimi, esses cristãos de hoje. Sabe por quê? Porque são mal discipulados, porque não amam a palavra que dizem que foi quem salvou a cada um deles. É incoerente. Um falso pastor nunca poderá ensinar a doutrina da graça ao pecador. Ele não a conhece e, portanto, ele não ama essa palavra. Ele sabe o que ele é um bode. E, portanto, ele só poderá produzir, sabe o quê? Mais bodes. Ele é um cego guiando outro cego. E o resultado disso é desastroso. E sabe por quê? Porque ambos cairão no mesmo buraco. E Jesus, quanto a estes, Jesus sabe o que ele diz? Ele diz, ó, deixe-nos, saia de perto dele, os abandone, corram lá longe. Não fiquem, saiam de dentro dessas igrejas. É pura heresia, são falsos profetas. Quer conhecer um pastor? Quer conhecer também seu ministério? Observe onde está o Cordeiro Santo de Deus nos cultos em que ele celebra. Verifique se o Cordeiro Santo de Deus está no centro desse culto. Verifique quem é exaltado, quem é glorificado. Verifique para quem é o culto. É para os espectadores, para aqueles que vêm para o culto assistir o culto, ou o culto é para Deus? É para o louvor da glória dele.
é para ele ser exaltado, é para lá ele sentir a nossa gratidão. Observe aonde no ministério dele está o Cordeiro Santo. Quem é prioridade? Quem é primordial? Quem é principal? Quem é o centro? É o Cordeiro? Na igreja de um falso profeta, de um falso pastor, não é o Cordeiro. Observe se ele sabe. Observe se esse pastor sabe lhe mostrar a porta. Observe se na vida deste pastor você consegue enxergar na vida dele o resplandecer da glória de Cristo. Observe se nesse ministério a glória é de nosso Senhor Jesus Cristo ou é do falso profeta, ou é do homem, ou é dos espectadores. O versículo 2 diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O verdadeiro pastor, queridos, ele não entra pulando a cerca do aprisco, mas ele entra pela porta do aprisco. Sabe por quê? Porque quem o chamou foi Deus, e não ele próprio, a fim das suas próprias motivações, a fim de realizar na sua vida os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e vontades cobiçosas e demoníacas. O outro aspecto que nós vamos observar neste texto, nós vamos ver agora nos versículos que compreendem o 3 até o 5. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Esse segundo aspecto que nós vamos ver nesse texto tem a ver com a imagem e semelhança de uma verdadeira ovelha, a característica de uma verdadeira ovelha, de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro remido, de uma verdadeira nova criatura. Jesus nos mostra, neste texto, ele nos mostra aqui a verdadeira ovelha. Essas ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas o ouvem. E porque o ouvem, o seguem. O seguem. Contudo, se é um estranho, estas jamais o seguirão. Ao contrário, vão fugir deles. Vão fugir desse estranho. E sabe por quê? Porque há uma distonia em sua voz. Essa voz desse estranho diverge do seu pastor. A verdadeira ovelha, ela não dá cabimento a outra voz que não seja do seu pastor. Que não seja do seu e verdadeiro pastor. Um pastor verdadeiro, ele não assume ministério por sua conta, mas ele é chamado por Deus, e sendo chamado por Deus, ele é enviado. Ele é enviado. Ele fala do que é do céu o verdadeiro pastor. E dessa forma, a ovelha verdadeira passa a segui-lo. As ovelhas passam a confiar nele. Portanto,
elas não têm medo de segui-lo. As verdadeiras ovelhas, queridos, quando ouvem a autêntica palavra de Deus, a palavra de Jesus, o seu verdadeiro evangelho, lá no mais profundo do seu íntimo existe paz a este respeito. Mas a falsa ovelha, o bode não. O bode é nada mais do que o ser humano natural, dentro da igreja, dizendo que é ovelha, mas não é ovelha, é bode. Ele não consegue discernir a verdadeira mensagem da falsa. Ele engole todas as duas. Se brincar, ele rejeita a verdadeira e aceita só a falsa, porque a falsa lhe agrada. A falsa fala sobre quem de fato ele é, o que ele quer ouvir. Por vezes ele até entende que a falsa mensagem, ele bota na mente que a falsa mensagem de fato é a verdadeira, e a verdadeira é a falsa. E por decidir nisso na sua mente, o entendimento é que ele deve escutar a falsa e não a verdadeira. A falsa ovelha ou o bode, ela, queridos, ela não faz diferença entre um pastor ou outro. Para ele tudo é pastor. Ela não faz diferença entre uma mensagem ou outra. Tudo vem de Deus. Possivelmente uma simples ovelha de Cristo, ela haverá de distinguir que a voz que ouve é a voz do verdadeiro pastor. Portanto, é a este quem ela deve seguir. O entendimento dela diz: é esse que eu vou seguir, ele é o verdadeiro. No entanto, se a voz não for do verdadeiro pastor, a atitude da verdadeira ovelha, repito, verdadeira ovelha, a atitude dela é decidir, é tomar uma atitude com relação à ordem que o pastor verdadeiro adverte para que ela tome. Ela sabe o que fazer, e sabe por quê? Porque antes ela escutou o verdadeiro. E ao detectar o falso, com sua falsa mensagem, ela lembra-se do que o verdadeiro falou e ela toma atitude segundo a ordem do verdadeiro. E o verdadeiro lhe diz assim: deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Que venhamos, queridos, estar atentos para não negligenciar esse discernimento quanto ser ou não a voz do pastor. Se somos ovelhas verdadeiras, temos o Espírito Santo de Deus a habitar em nossas vidas. Por meio dele, discernimos, entretanto, por meio dele nós discernimos o que é palavra e o que não é. Por meio do Espírito Santo em nossas vidas, é por meio dele que precisamos conhecer, é por meio dele que nós vamos conhecer o que é voz do verdadeiro pastor e o que não é. Nós precisamos, queridos, conhecer a sua palavra. E é através do Espírito Santo de Deus que nós a conhecemos, que nós a discernimos. Precisamos conhecer a palavra de Deus, que é fiel e é imutável, ela não muda, ela é a mesma sempre, ontem, hoje e eternamente. Porque de outra forma, nos tornamos carnais. E assim não vamos identificar o que é voz, o que é a voz do verdadeiro pastor e o que é a voz do falso pastor, do falso mestre,
do falso profeta. Quando estamos gripados, geralmente perdemos a capacidade de discernir os gostos, o sabor das coisas. Aquela história, o amargo parece doce e o doce parece amargo. Você bota na boca e está amargando. A ignorância e o analfabetismo bíblico adoece toda uma vida espiritual de um cristão. Há muitos analfabetos, há muitos ignorantes bíblicos. E por serem assim, eles não discernem o que é palavra e o que não é, o que é verdadeiro pastor e o que é falso. Nós podemos até ser uma verdadeira ovelha. Contudo, somos doentes espirituais, somos ovelhas com nossa saúde espiritual completamente combalida, debilitada. O gosto não está apurado. Não conseguimos detectar o sabor maravilhoso da verdadeira palavra de Deus. E por isso, começamos então a comer sem sentir o gosto. Começamos a comer por comer. E dessa forma, comeremos alimento estragado, pensando que é um alimento sadio e que vai nos nutrir, que vai nos fortalecer, quando na verdade não. Os ladrões e assaltantes falarão conosco, e porque estamos debilitados, sem capacidade de discernir, iremos segui-los. Não temos como discernir a voz do verdadeiro e do falso. E queridos, não conseguir distinguir o que é doutrina de homens e o que é doutrina de Cristo, é exatamente aqui uma prova cabal de que esta pessoa ela precisa urgentemente ter um encontro com Cristo e nascer de novo. Ela precisa de uma genuína e autêntica conversão. E por fim, o terceiro e último aspecto, nós vamos encontrar nos versículos 7 ao 9, que diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Já há muito, nós sabemos que o ser humano pecador, ele está completamente separado de Deus. E isso devido à sua natureza corrompida, sua natureza depravada, e isso tudo dado a sua enfermidade crônica e completamente degenerativa, que é acarretada pela pior das enfermidades, a enfermidade do pecado. O pecado, queridos, ele faz a separação de todo ser humano de Deus. Efésios 3:23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, me perdoe. Efésios 2:14 diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O pecado, ele ergue uma enorme barreira de inimizade entre o ser humano e Deus, entre a criatura e o seu Criador. Entre eles dois há uma grande e profunda separação. Portanto, é dessa forma que nascemos e tornamos completamente alheios a cada dia de nossas vidas das verdades de Deus. E assim, decorrendo nossas vidas,
estamos fadados à condenação eterna. E agora? O que fazer? O que podemos fazer sobre isso? Como podemos nos reconciliar com Deus, o Deus que nos criou? Como podemos estabelecer paz com Deus, com o qual nos criou, e agora nós temos uma completa inimizade com Ele? Como poderei agora ser justificado do pecado que me adoece e que me condena? A resposta está aqui neste versículo, no versículo 9, quando Jesus diz: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Jesus não está dizendo: eu sou a religião, e quem entrará por mim será salvo. Jesus não está dizendo: eu sou batista, e quem entrará pelos batistas, pela porta dos batistas, pela religião batista, pela denominação batista, será salvo. Jesus não está dizendo que é assembleano, Jesus não está dizendo que é presbiteriano, Jesus não está dizendo que é católico. Jesus está dizendo que Ele é a porta, Ele é o acesso à salvação. Ele é o único acesso, Ele é o único caminho que leva a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo eu. Ele está enfaticamente dizendo a todos nós que Ele está dizendo: eu, Jesus, e somente eu, Jesus, sou a porta das ovelhas. Ele não está dizendo: olha, eu sou o pastor. Ele não está dizendo: olha, eu sou o padre que leva, eu sou a porta. Não, ele não está dizendo. Ele está dizendo: eu sou Jesus, e somente eu, somente eu sou a porta. A porta por onde entra as verdadeiras ovelhas. Jesus está dizendo: eu e somente eu sou o único que por mim alguém pode ter acesso a Deus. Jesus está dizendo: eu e somente eu posso destruir a barreira de inimizade existente entre eu e você, pecador, e Deus. Não há outro acesso. Outro qualquer acesso é inexistente. Não procure. Só Cristo é o caminho. Só Cristo é a porta. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por mim quem? Jesus. Somente Jesus. Portanto, queridos, Jesus providenciou as respostas para a indagação do pecador quanto à solução de sua salvação. Jesus é o único sacrifício que nos favorece, abrindo passagem através da grande muralha de separação, ao nos conceder, quando Ele nos concede por misericórdia e graça, perdão, absolvição e paz. Queridos, Jesus foi à cruz de uma vez por todas. Ele morreu uma única vez por todos os nossos pecados. O justo por nós injustos, para nos dar pleno acesso a quem? Ao Deus Pai. Jesus é a porta. Ninguém pode vir ao Pai senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus é a porta, e Ele sempre será a porta. Para o verdadeiro pastor, para aquele que foi chamado por Deus e comissionado por Deus, para o verdadeiro pastor, Jesus, somente Ele é a porta que dá acesso às suas ovelhas, as ovelhas que são de Cristo. E para toda ovelha verdadeira, Jesus também é a porta.
As ovelhas verdadeiras enxergam Jesus e só Jesus como a porta. As ovelhas verdadeiras não enxergam os seus pastores terrenos como a porta, as suas denominações religiosas como a porta. Para as verdadeiras ovelhas, eles não enxergam Jesus, não enxergam outra porta, senão Jesus. O seu dízimo não é a porta de acesso ao céu. Não é. É mentira desses ladrões, desses assaltantes, destes bandidos. É mentira. Liberte-se. Saiam de perto deles. Para toda ovelha verdadeira, Jesus é a porta. Portanto, queridos, para o pastor, Jesus é a porta para as ovelhas. E para as ovelhas, Jesus é a porta para a bênção da salvação. Jesus é a porta para a vida. Ei, vida abundante. E sabe o que é vida abundante? Vida eterna. Jesus é a porta. Foi o sacrifício. Foi por meio do seu sacrifício. Porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por todo aquele que ele crê. E sendo assim, se esse viver, se esse morrer, viverá eternamente. Esta porta que é Jesus, esta porta leva o pastor a ter acesso ao aprisco e às suas ovelhas. Como também esta porta dá às ovelhas acesso ao aprisco, mas também dá acesso às pastagens verdejantes de fora. Quais são as pastagens verdejantes, queridos? Senão a nossa morada celestial. Salmo 23, 1, versículo, Salmo 23, do versículo 1 ao 3. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, Alisson. Deixa eu dizer uma coisa a você. Existem muitas pessoas, somente olhando para a porta. Só olhando. Somente olhando. Contudo, elas estão olhando, mas ainda elas não adentraram por meio dela. E sendo assim, elas estão do lado de fora. Há muita gente que está pensando que está dentro da igreja, está dentro do aprisco do nosso Senhor Jesus Cristo, só porque faz parte de uma igreja, só porque dá o dízimo, só porque já foi e desceu as águas, só porque toca no ministério de louvor, só porque prega, só porque já sabe os 5 pontos de Calvino, só porque levantou a mão e foi à frente e fez uma oração confessional e disse que Jesus é o Filho de Deus e agora é seu Senhor e Salvador. Há pessoas que acham que estão dentro do aprisco celestial, do aprisco aonde lá tem a única e verdadeira igreja do Senhor, por essas coisas e muitas outras. E elas esquecem que elas precisam ter um encontro com Jesus. Elas precisam adentrar a porta. Elas precisam nascer de novo. Nascer de novo. Há muita gente enganada, só olhando para a porta,
mas não entrou na porta, não adentrou pela porta. Está fora do aprisco. Somente quem entrar por meio dela, da porta, será salvo por meio de Cristo. Pastor Sérgio, o que é que eu faço? Você não faz nada. Quem faz é Cristo. Você não faz absolutamente nada. Foi Ele que fez. Foi Ele que, sendo Deus, se fez homem, habitou no meio de pecadores, mas não pecou. Ele encarnou como homem para ser obediente à sua morte e morte de cruz. E para que essa morte de cruz? Para nos substituir. A morte que seria nossa, Ele levou sobre si. Ele justificou todos os nossos pecados. Foi Cristo que fez isso. Ele morreu por mim e por você, para lhe dar vida eterna. Mas é preciso que você creia através de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O nosso Salvador não está morto. 1, 2, 3. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus vive. Vive. Não é um Senhor morto. É um Senhor vivo, real. Nós não conseguimos enxergá-los, mas pela fé nós o sentimos. E pela fé nós já almejamos, nós já desejamos e sabemos que perto Ele está de buscar a todos nós. Mas é preciso entrar pela porta. Há muita gente só olhando para a porta, achando bonito, achando o evangelho bonito, achando a história da crucificação bonita, achando a história da ressurreição algo fabuloso, mas só achando. Ou seja, está só olhando para a porta, mas está do lado de fora. Continua condenado, como sempre foi. O que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada. Mas o Senhor há de ter misericórdia sobre a sua vida. Ó Deus, derrama de tua graça sobre aqueles que estão do lado de fora. Ó Pai Celestial, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrama graça sobre estes que estão enganados, pensando que são, mas não são, que estão sendo levados por outros caminhos que não é o teu, através desses falsos profetas, desses falsos pastores que haverão de dar conta de cada uma vida destas, que não tem temor a ti, não tem porque não te amam. Ó Deus, tem misericórdia. Derrama do teu dom, derrama da tua dádiva da fé nestes corações, os amolece para que a tua semente caia nesse solo gradeado pelo poder da tua glória. E assim essa semente do teu evangelho que nesta noite foi pregada, ela ecloda, ela nasce, e nascendo dá-se agora uma nova criatura para o louvor da tua glória, Senhor. Você não tem que fazer nada, Cristo já fez.
O acesso à porta é gratuito, é graça. A porta está aberta. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta para todo pecador que entrega-se a Cristo em fé. Em fé. Proste-se nesse momento diante de Deus, com o seu coração aberto, contrito. Reconheça seus pecados. Arrependa-se dele e creia em Jesus como o único que pode lhe perdoar e lhe absolver de todos estes pecados que lhe condenaram, para que não exista mais nada que venha condenar a sua vida, visto que você agora está em Cristo Jesus. A porta está aberta a todo pecador. Através desta porta entraremos e encontraremos descanso e refrigério para as nossas almas completamente sobrecarregadas. Jesus diz: ó, vinde a mim, venham a mim, você que está opresso, cansado, sobrecarregado, e eu te darei descanso. Ele condiz: eu irei lhe conduzir por verdes pastos. Eu lhe guiarei pelas veredas da minha justiça, por amor do meu nome. A porta ainda está aberta, mas eu preciso lhe dar uma outra notícia. A boa notícia é que a porta ainda está aberta. Mas existe uma má notícia. Não para agora, mas que vai acontecer se você não aproveitar a boa. Haverá um dia em que essa porta será fechada. Oh Deus! Oh, que dor, Deus! Haverá um dia que ela estará fechada. E aí vai ser mais tarde do que nunca. E ninguém vai poder abri-la mais. O que você está mais esperando? O que é que você está esperando? Adentre essa porta. Você tem certeza da sua salvação? Se não tem, adentre a porta. Adentre essa porta. Ela ainda está aberta. O portal da graça ainda está aberta, escancarado. Mas haverá um dia em que ele irá se fechar. E aí será mais tarde do que nunca. Sua religião não vai poder lhe salvar. Seu pastor não vai poder lhe salvar. O seu padre não vai poder lhe salvar. Ninguém vai poder mais lhe salvar. Porque a porta, que é Jesus, Ele mesmo já está fechado. Aproveite. A porta está aberta. Os braços da graça estão abertos para te abraçar. Se você crer, se você tiver fé, e uma fé genuína. Não demore. Não fique se demorando do lado de fora. A porta ainda está aberta. Portanto, toma a decisão hoje. Entre pela porta
e seja salvo, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e somente para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor.